Então, para quem está entrando agora, vamos abordar agora à noite todos os tópicos. Oi, Natália, olha aí minha parceira Natália, minha aluna querida. Vamos abordar todos os tópicos que eu abordei na mentoria. Então, na de ética eu não posso trazer tudo, mas eu vou trazer bastante coisa aqui para vocês. Ó, meu amigo Carlos aí, boa noite, Carlos, boa noite, meu amigo. Então chama a turma aí para o pessoal entrar. Já são 19 horas, então vamos começar a falar sobre a mentoria. Então começar a bater um papo aí na mentoria. A turma tá entrando, acho que eu vou dar uns 2 minutos aí, pessoal, para a turma entrar, pelo menos dar um minutinho aí para a turma entrar. O pessoal está entrando, agora. Tá travando muito. O pessoal se desgrudou mais aí, viajamos Brasil, boa parte do Brasil fazendo mentoria, né, Scott? Fazendo aí o banco de seleção, preparando essa moçada aí para as entrevistas. Bom, pessoal, são 7 e 2, 19 e 2, 7 p.m. Pronto, eu tirei o Wi-Fi e coloquei no 4G aqui, vamos ver se melhora aqui para vocês. Vamos lá. Tirei aqui, vamos ver se melhora, pessoal. Turma, vamos lá. Vou começar a falar de todos os tópicos abordados que eu abordo na mentoria. Não todos, mas quase todos. E mentoria essa que eu começo a segunda turma agora no dia 18. Então a primeira turma terminou agora. Tem bastante gente aí, tem a Cris, a Natália, o Daniel, tem muita gente, o Carlos. Então tem muita gente aí da primeira turma da mentoria, a Ana, a Anne, olha a Anne aí. Hello, Anne, como é que você tá? Então todo mundo, toda a turma aí presente. Tem bastante gente que não está, muita gente, aliás, que não está, que não pôde, me avisou. Tem gente fazendo home office que não está fazendo e que não está aqui hoje, infelizmente, mas assiste depois, não tem problema nenhum. Os que estão aqui são muito bem-vindos, os que querem assistir são muito bem-vindos, todos podem fazer perguntas. Hoje essa live aqui é para vocês, então a live de hoje é para vocês. Vamos falar aqui sobre a nossa mentoria, quem entrou agora. Daniel, turma, dá o ok se estiverem me ouvindo legal, acredito que agora não está mais travando. E dá o coraçãozinho se vocês estiverem me ouvindo bem. Então vamos lá. Hello, olha aí a Thalita aí presente, então, ou a Tati presente. Então a Tati também é aluna da mentoria. Pessoal, a live é para vocês, então fiquem à vontade em perguntar, fiquem à vontade em interagir. Tá ok? Estou à disposição de todos vocês. Vamos lá. Turma, o primeiro tópico que eu abordo na mentoria, muita gente me fez uma pergunta, antes de eu começar, só uma coisa, muita gente me fez uma pergunta, Sasha, mas você vai falar os tópicos, vai falar as coisas que tem na sua mentoria, e se as pessoas copiarem? As pessoas já copiam. Então quando a gente começa a mentoria, essa foi a primeira mentoria feita em inglês. O Scott fez a primeira mentoria como coach aí para aviação, por exemplo. Essas mentorias são copiadas, as pessoas copiam e vão trazendo esse material. Mas o importante, eles podem copiar, podem colocar o material, mas o importante é o profissional que você pega para você ter a sua mentoria, para você fazer o seu curso, fazer os seus exercícios, porque são eles que passaram por isso. Muita coisa que eu coloco na mentoria são coisas que eu passei. Então eu vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem. Então tem muita coisa que eu passei no meu dia a dia. Então não tem como uma pessoa que tem uma experiência de mais de 10 anos voando como eu tenho, aí Scott com muitos anos, a gente vir aí e não trazer para vocês algo que a gente não passou. Então é interessante isso. Então não tenho medo nenhum quanto a isso, não tem problema nenhum, beleza? Então o pessoal que faz comigo sabe. Então vamos lá, turma. Primeiro tópico da mentoria. Então eu sempre começo a minha mentoria, e todos vocês sabem, pedindo um vídeo que é importantíssimo, inclusive algumas pessoas ficam extremamente envergonhadas com isso, que é o vídeo seu de apresentação em inglês. As companhias aéreas, elas pedem a sua apresentação em inglês, português, e só que importante para você, Sasha, mas pedem em inglês também. Lembre-se, quando a pessoa pede para você introduce yourself, então para você se apresentar, nada mais é do que a sua apresentação em inglês, concordam comigo? Então
Isso é a sua apresentação. Isso é aquela sua apresentação que a gente treina tanto nas mentorias, treina tanto nos bancos de seleções que a gente viaja no Brasil inteiro, aquela sua apresentação de 2 minutos. Eu coloquei algumas coisas importantes aqui para aqueles que não lembram da apresentação, porque em inglês é um pouco diferente de português. Olha aí, Scott, lembra da apresentação de 2 minutos? Não muda nada para o inglês. O que muda são pouquinhas coisas. Eu vou ler bastante coisa aqui no dia de hoje, por conta porque eu estou velhinho. Então, eu tenho que ler bastante coisa para eu poder lembrar. Então, turma, vamos lá. Na sua apresentação em inglês, o que muda para o português? O que muda para o português é que a de inglês é um pouco mais reduzida. Então esse tema a gente abordou aí na nossa mentoria, foi o primeiro tópico, inclusive o primeiro exercício que eu passei para vocês. Não foi, turma? Se vocês fizeram a mentoria. Então nós tivemos aí bastante gente, a maioria fez o vídeo e me mandou, então eu tenho material de todos. E inclusive tiveram uma evolução muito bacana. E aí, gente, vamos lá, na verdade, Cris, olha aí. E aí, pessoal, o seguinte, nós temos aí alguns tópicos que são importantes na de inglês. Então, na de português você tem todos aqueles tópicos que a gente aborda no Banco de Seleção, e na de inglês vocês têm alguns tópicos que são importantes, eu vou falar aqui para vocês. Então, papel e caneta na mão, pega uma caneta e um papel, quem quiser, que eu vou falar os tópicos. É o tempo de eu tomar meu cafezinho aqui, que é o tempo de vocês pegarem a caneta e o papel. Então, de cara, para dar uma porrada na mentoria, eu já falo para vocês, peço esse vídeo para todos, até porque eu preciso escutar vocês e avaliar e ver vocês falando inglês. Tá bom, gente? Então eu não gosto de jogar material para ninguém, eu gosto de interagir com vocês. Então, só outra coisa, na mentoria, a partir de um certo ponto, todas as minhas explicações são em inglês. Então eu explico os exercícios em inglês. No começo eu começo explicando em português. Diferente de hoje eu estou falando em português, pessoal, que é para todo o público. Então, por esse motivo, eu não vou trazer essa explicação toda em inglês. Então, gosto de trazer, exatamente, gosto de trazer aqui que fique entendível para todos. Então, vamos lá. Importante, o nome, a idade, se você é formado, se você não é formado, se você estuda algo. E aí eu vi, numa certa live por aí, uma pessoa que falando sobre entrevistas. E ele falou especificamente que é ruim você falar algo de profissão, você falar que está estudando alguma profissão e falar alguma coisa que pode ser mal visto pela companhia aérea. Gente, não é verdade. Então não tem problema nenhum você estar estudando outra coisa. Não tem problema, não tira o foco, não quer dizer que você vai entrar e sair. Tem vários profissionais, colegas meus, que estão voando e fazem odontologia, fazem outra faculdade. Isso é muito bem visto pela empresa. Para vocês terem uma ideia, no caso eu vou pela Latam. Então, no caso da Latam, por exemplo, ela tem uma parceria com universidades para que os tripulantes possam fazer o curso à distância. Então, tem bastante coisa que são fakes, né, que são coisas que não são verdade e que vocês ficam com medo de falar. Não tem problema nenhum, podem falar sim, em qualquer entrevista. Eu não estou falando só para aviação. Não tem problema nenhum você falar que você estuda, você falar que você faz algum curso, que você tem algum objetivo para frente aí em cima disso. Então não tenham medo de falar que estão fazendo curso. Não é mal visto pelas empresas. Não é mal visto. Se fosse, as empresas não fariam essa parceria que tem, inclusive várias empresas, não só a Latam, com faculdades, universidades, para que as pessoas façam e tenham se profissionalizem nas áreas e façam essas coisas. Então, tá? Tira esse mito aí. Pode falar sim se você está estudando de alguma coisa. Eu pretendo me formar em odontologia, o que quer que seja. Conhecimento nunca é demais, exatamente. Não tem problema nenhum você trazer isso à tona numa entrevista, tá? Mas é claro, Sasha, mas como é que eu trago isso à tona que não fique
parecendo que eu estou limitada. Então, o limitado, você traz isso para eles de forma que você fale que você está à disposição deles em qualquer horário, em qualquer oportunidade, qualquer coisa você repõe a sua aula, que a sua faculdade você vai contar tudo. Tanto que a gente fala para as pessoas, e a gente briga em banca de seleção, e a gente fala tanto, eu e o Scott, para as pessoas o seguinte: quando vocês fizerem uma seleção e vocês tiverem viabilidade ou tiverem opção, essa abertura com o patrão, de falar para o patrão que você vai fazer a entrevista no outro trabalho, fale, converse com o seu patrão abertamente, bata um papo com ele abertamente, é muito mais honesto. Você vai trazer para ele uma situação real, e muitas vezes você sabe o que acontece? Quando você não passa nessa outra entrevista, o patrão te recebe de braços abertos. Isso é muito legal. Tá bom, gente? Então, falando da apresentação, se tiverem dúvidas, por favor, podem fazer, me perguntem, falem aí. Se tiver dúvida, falem. Eu quero que vocês falem. Não tem problema nenhum. Essa live aqui é para vocês. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, uma coisa importantíssima que foi muito legal e que veio aí à tona, a gente veio falando na mentoria, é que durante o processo de mentoria eu trago a apresentação de vários objetos. Sasha, mas nem a Latam, nem a Azul, nem a Gol pede apresentação de objetos. Lá fora, a Emirates pede, algumas empresas passaram um tempo pedindo. Então, tem empresas que pedem, outras que não pedem. A Emirates passou um tempo pedindo. Então, a apresentação de objeto, ela é muito sazonal. Só que o seguinte, pessoal, não é porque a Latam, a Gol e a Azul não pede que eu não vou trazer isso para vocês como material. Principalmente porque a apresentação de objeto, na minha opinião, é extremamente importante. Porque, no final, as pessoas trazem uma nova apresentação para mim. E entendam o seguinte: quando você faz a sua apresentação pessoal, você tem que trazer principalmente as suas qualidades, beleza? Então, quando você traz uma apresentação de objeto, você tem que encontrar qualidades nesse objeto. Como é que a gente faz uma apresentação de objeto? A gente traz qualidades nesse objeto, em inglês ou em português. A Gol pede em português. A gente traz qualidades nesse objeto, estou falando em inglês, né? Mas a gente traz qualidades nesse objeto que são linkadas com as suas qualidades e com qualidades que sejam úteis para a empresa que você vai entrar. Então, pensa comigo. Você tem aí qualidades que você vai trazer no objeto, que você tem que trazer no objeto, que tem que ser úteis para a empresa que você vai entrar como profissional, e você tem que linkar essas qualidades com as suas qualidades. Então, se eu apresento essa caneta, eu tenho em inglês só a imagem? Nem sempre. Entendo que as seleções elas podem ser alteradas. Eles podem mudar a qualquer momento, principalmente agora que eles estão com bastante tempo com essa quarentena, as seleções podem ser alteradas. E eu acho louvável que sejam alteradas, até porque muda esse sistema de sempre. Então as pessoas que estão se preparando vão realmente de fato ter um sucesso. Então entendam o seguinte: a apresentação de objeto, entendo que a apresentação de objeto ela te obriga a trazer qualidades em qualquer objeto, por exemplo, uma caneta como essa, em trazer qualidades em qualquer objeto, que vai fazer com que essas qualidades sejam linkadas com as suas e essenciais ou úteis para a empresa que você vai entrar. Então, para comigo e pensa: Sasha, poxa, então, será que eu vou encontrar qualidade em qualquer objeto? Sim, eu posso encontrar qualidade em qualquer objeto. Numa garrafinha de café tem qualidade, num mouse tem qualidade, numa garrafa de água tem qualidade, em qualquer objeto tem qualidade. E qualquer qualidade pode ser... olha aí, a Cris apresentou uma bola de tênis. Inclusive, Cris, a sua apresentação foi tão boa. Quem quiser ver a apresentação da Cris, está nos destaques aqui no Instagram. A Cris é minha aluna, então a apresentação que ela fez da bola de tênis está aqui
nos destaques, quem quiser dar uma olhadinha depois. Então preste atenção no seguinte, qualquer objeto que você apresentar tem qualidades, você vai encontrar qualidades em qualquer objeto, e qualquer qualidade que você encontrar no objeto tem que ser linkada com as suas qualidades, e as suas qualidades, linkadas com as qualidades desse objeto, com certeza vão ser úteis ou essenciais para aquela empresa que você quer entrar. Então, eu quero entrar numa empresa como comissário, eu quero entrar numa empresa como despachante, com qualquer coisa você vai entrar nessa empresa trazendo aquelas qualidades do objeto. Você não linkou aquelas qualidades do objeto com o seu? Então, se você exercitar sempre vários objetos, você vai encontrar qualidades em você que nem você sabia. Concorda comigo? Beleza? Então, morto aí o objeto, nós temos aí, falamos da nossa apresentação pessoal, falamos do nosso objeto, e agora vamos falar da nossa... Nós temos também lá o Working with Words, que muita gente adora, que são aquelas brincadeiras que eu faço, que eu trago aí aquelas brincadeiras, a brincadeira com palavras e situações da aviação. O bacana é que muita gente gosta de fazer esse tipo de exercício, só que traz esses exercícios para vocês simplesmente com objetos de segurança. Então, objetos do kit de segurança, sinalização, que são louváveis, são bacanas, eu gosto de usar também. Mas bacana é quando a gente vê, quando você enxerga isso, com situações. Como você tem uma foto, eu gosto de brincar, de trazer essas fotos como se fossem interpretações, como se eu tivesse interpretado essas fotos e você tem que adivinhar, em cima da minha interpretação, o que tem em cada foto daquela. Legal? Então, bacana. Isso a gente traz na mentoria também. Então, mais uma vez, não me preocupo nas pessoas que pretendem copiar a mentoria. Já é copiado sempre. As coisas que a gente faz aí, volta e meia, aparecem no mercado. Eu não brigo. Eu acredito que o que a gente traz de bom e as pessoas propagam, que propaguem algo de bom. Então, é porque estão gostando, né? Vamos lá, turma. Então, nós temos aí o Working with Words. Tivemos o Working with Words, não foi isso? Tivemos gramática. A gramática, eu acredito que muitos de vocês sentiram dificuldades, né, na gramática que a gente fez. Mas, porque eu trago de forma gradativa. Então, eu venho com uma escadinha, a gramática vem crescendo, né, na mentoria. Então, bastante gente tem dificuldade, só que gramática, gente, você aprende através de aula. Então, tá com dificuldade de gramática, você tem duas opções. Você vai ter que estudar mais gramática e você pode vir a ter aulas comigo para você ter mais gramática, ou com o professor que você já tem aula, você dá uma forçada maior em gramática, ou você vir fazer o curso English to Fly ou um outro curso que você tenha. Então, a gramática é bacana. Olha aí, Anne, teve dificuldade, né, com gramática. Mas não é só você, são todas as pessoas. Até quem já fala bastante inglês, quem já tem um inglês bastante forte, vem com dificuldade na gramática. E isso é perfeitamente normal, pessoal. Então, tá com dificuldade de gramática, tem aula comigo, ou no curso English to Fly, ou vou com o seu professor, pega esse assunto da gramática lá, da mentoria, leva para o teu professor para estudar um pouco mais, aí forçar um pouco mais, tá bom? A gramática ela é um pouco mais difícil, eu coloco de forma gradativa. Só que a Daya aí, ó, falando teve também, não tem problema. É legal que você identifica exatamente onde você tem essa dificuldade na gramática. Então, todos que tiveram dificuldade na gramática, você pode ter aula comigo, pode ter aula no English to Fly, pode forçar mais aquele assunto que você teve mais dificuldade, você anota, eu tive dificuldade mais no modal verbs, coloca lá, tive mais dificuldade nos tempos verbais, anota lá para você forçar isso nas suas aulas com o seu professor, se você não tem aulas comigo. Tá bom, turma? Então falamos aí da nossa apresentação pessoal, eu dei os toques aí importantes na apresentação pessoal em inglês, que é um pouco diferente da de português. Nós falamos aí nos mitos, né? Tirei alguns mitos aí. Nós falamos da apresentação de objeto, que é totalmente linkada com a apresentação pessoal. Ó, indirect speech,
Isso, vamos, exatamente, vou falar sobre speech aí. Estamos vindo aí. Podem fazer perguntas, viu? A live é para vocês. Interajam aí, Cris. Acredito que seja um pouco normal a dificuldade na gramática. É normal, sim. É normal, Daniel. Todas as pessoas têm. Entendeu? Até os professores têm dificuldade com gramática em dados assuntos. Então, a gramática ela é específica e complicada quando a gente compara as línguas, porque ela muda algumas regras. Então, em qualquer língua, ela muda algumas regras. Então, até no verbo to be, existem pessoas que falam inglês e às vezes cometem erros específicos no verbo to be. Então, normal, pessoal. Bem-vindo, Igor. E cometem erros e é perfeitamente normal. Olha aí, a Pamela, o Igor, o pessoal entrando aí. Bem-vindos a todos aí. Já falei de apresentação pessoal, já falei de apresentação de objeto, já falei da parte da gramática, né, que a gente coloca lá o Working with Words dos exercícios que eu coloco na mentoria. Interpretação de imagem, pessoal. Vamos lá. Você amou a parte do speech? Speech é muito legal. Speech é muito legal, eu vou chegar nele daqui a pouquinho. Vamos lá. Turma, interpretação de imagens. Também abordo lá na minha mentoria de 30 dias, Mentoring by Sasha Santos. Turma, vamos lá. A interpretação de imagens, nós temos duas formas de fazer e vocês têm que lembrar disso. Interpretação de imagens, nós temos duas formas de fazer. Tá ok? A primeira forma da interpretação de imagem, estou lendo aqui que eu anotei que eu estou velhinho e eu esqueço. Então, a primeira forma da interpretação de imagem, primeira maneira, é quando tem algum tema social óbvio, né? Interpretação de imagem, a primeira é quando a gente tem um tema social óbvio. Então, vamos lá. Sasha, como é isso? Por exemplo, eu trago para vocês uma imagem, onde nessa imagem tem pessoas usando máscara. Estou falando agora, nesse momento. Eu sou uma empresa aérea, e eu como empresa aérea, vocês vão fazer uma seleção na Latam, na Gol, na Azul, ou até mesmo na Emirates, Qatar, TAP, o que quer que seja. E aí eles vêm para vocês com uma imagem, a qual essa imagem tem uma pessoa com uma máscara. Então, é um tema extremamente social e atual. Isso vai vir para vocês, podem estar certos, olha aí, Cris, certíssimos, que vai cair muito. Isso que está acontecendo agora no Brasil é um fato, nós temos um fato histórico, nós estamos vivendo história pura. E então, podem estar certos que todo esse tema de pandemia, de Covid-19, de tudo isso que está acontecendo, vai e deve ser abordado nas entrevistas. A pessoa tem que estar atualizada com o mundo. Então, não se enganem, que vai cair sim. Então, se traz uma pessoa com uma máscara no rosto, tem motivo social? Tem tema social sim. Você vai vir falar sobre a Covid, essa pessoa está se protegendo, é uma pessoa que se preocupa em se proteger, em salvar vidas, e aí vai. Se eu trago para vocês uma imagem, por exemplo, da Amazônia, a Amazônia lá, parte da Amazônia é queimada, tem tema social? Tem tema social, então você vem falando sobre o social. Esqueça a imagem te mostrou já o que ela quer, e aí você traz o social. E dessa forma, pessoal, o inglês é muito mais fácil na cabeça. E o português? Mais fácil ainda. Então o português vai vir fácil também. Porque às vezes a gente trava porque não sabe o que dizer. Olha para aquela imagem e vai interpretar e vai dizer que tem um carro, que tem uma bicicleta, e tem uma moto, que tem um mar, que tem um peixe, que tem uma pessoa. E não é isso que o entrevistador quer jamais. Entendeu? Ele quer que você traga a sua criatividade, que você mostre que você realmente sabe interpretar a imagem. Entendeu? Então, quando ele fala o describe, ele quer falar que você quer, na verdade, em vez de uma descrição, ele quer uma interpretação daquela imagem. Beleza? Então, imagem, interpretação, essa é a primeira forma. Segunda forma de interpretação de imagem, gente, é quando não tem tema social, quando não tem cunho social, não tem tema social. Sasha, como é que a gente faz
quando não tem tema social? Facinho. Quando não tem tema social, a gente conta uma história. Muito cuidado quando vocês contarem essa história, meus queridos, porque é o seguinte, quando vocês contarem essa história, vocês não podem, tem que ter a preocupação de vocês contar uma história sem denegrir a imagem de nenhum dos personagens. Quando vocês trocarem pensar em inglês, eu vou explicar, Daniel. Então, quando você vir com a interpretação, vocês não podem vir com a descrição, a interpretação, contar a história sem denegrir a imagem de nenhum dos personagens, desculpa, embolei a língua. Vocês têm que ter a preocupação de não ser preconceituoso em hipótese alguma com nada nessa interpretação. E isso é muito importante porque isso vai ser mal visto e muita gente nem sabe, mas cai nisso aí. Tá bom, turma? Muita gente cai nisso, acredita, na interpretação de imagem, porque na interpretação traz aí, interpreta de uma forma preconceituosa ou denegrindo a imagem de um dos funcionários, dos personagens da imagem, que estão na imagem lá, e traz uma história muito engraçada, mas essa história preconceituosa, então cuidado, a gente não precisa disso, não é isso que a gente tem, que as empresas aéreas querem. A gente trabalha com diversidade, a gente trabalha com todo tipo de público, então o que a gente precisa é de uma pessoa imparcial, com cultura, raça, credo, e consiga atender todas as pessoas de uma forma homogênea, de uma forma bacana. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então falei para vocês sobre interpretação de imagem. Dito interpretação de imagem, se tiverem alguma dúvida, me façam. Daniela me perguntou o que é pensar em inglês. Se tiverem dúvida, perguntem. Pode perguntar, fiquem à vontade. O que é pensar em inglês? Daniela, você só vai conseguir pensar em inglês quando você montar a frase em inglês. E aí as pessoas têm essa dificuldade de montar a frase. Eu falo isso para os meus alunos, e é o seguinte: para você montar a frase em inglês, simples, tem uma forma que é simples. Pensa numa história em cima daquilo ali. Até numa frase que eu falo para uma pessoa, uma resposta que eu falo numa conversa com uma pessoa, e eu penso em inglês, eu preciso pensar que aquela frase é uma maneira de eu contar uma história. Por mais que a história seja um fato, uma simples frase com um simples verbo. Então, eu contar uma história, quando a gente pensa em contar uma história, a gente já pensa no presente, pensa no passado, pensa no futuro, eu estou colocando em que tempo, e tudo vem muito rápido. Então, quando você vem contar isso, você responde de forma que você conta uma história em cima daquela frase, pensa numa história em cima daquela frase, acreditem, vem de forma muito mais fácil. Tá bom? Durante a mentoria, o pessoal que fez a mentoria aí da primeira turma, tem algumas pessoas aí presentes, durante a mentoria eles percebem, vocês pararem para perceber, teve gente que nem se tocou, mas foi fazendo speech, foi trabalhando com inglês, foi estando mais dentro do mundo do inglês e da aviação, que eu trago toda a minha experiência da aviação para essa mentoria. Então, as pessoas que fazem entendem que quando faz e vem de forma gradativa, trabalhando com o inglês sempre, de forma correta, sem forçar nada e sem pegar materiais demais para poder estudar, e simplesmente material correto, ela acaba pensando mais em inglês, porque você começa a trabalhar e o seu vocabulário começa a aumentar. E aí tem várias formas de você aumentar o vocabulário através de várias coisas. Tá bom? O outro tema que eu trouxe para vocês foi um tema que é o terror de muita gente. Ele cai no vagas.com, cai em todas essas etapas. Todas as empresas aéreas pedem isso, sem exceção, que é a interpretação de texto. Tá? Sim, é porque a GNT mistura português, sim. Tá, tudo bem. Por mais que misture o português, vocês têm que pensar o seguinte: quando você tenta dar uma resposta, tenta imaginar a historinha no seu idioma, não força. Se você não consegue pensar em inglês, não força tentar pensar a frase em inglês, você não vai pensar.
Pensa na frase em português, contar uma historinha e trazer ela para o inglês. É muito mais fácil, você vai conseguir de forma muito mais fácil, tá bom? Vamos lá. Turma, eu trouxe aqui interpretação de texto. O que vocês acham de interpretação de texto? Interpretação de texto terror de muita gente, né? Muita gente vem com interpretação de texto e acha que a interpretação de texto... Nossa, tem interpretação de texto. Não, vou chutar. Calma. Tem alguns toques importantes aqui que eu vou dar para vocês, que vai ser mais fácil aí para fazer a interpretação de texto, vocês vão ver. Só molhando o bico aqui. Vamos lá, turma. Interpretação de texto, eu anotei aqui algumas coisas importantes e mais fáceis para vocês fazerem interpretação de texto. Ó, como podemos saber quantas palavras temos no nosso vocabulário em inglês? Daniela, uma notícia para você, você nunca vai saber quantas palavras você tem no seu vocabulário em inglês. Porque o seu vocabulário em inglês você começa desde criança. Tem muitas palavras que são americanizadas. Desde criança você fala cachorro quente, você fala hot dog, aí vai. Muitas palavras que nós aprendemos desde criança em inglês e que essas palavras estão na nossa cabeça em inglês. Então quantas palavras não tem como você medir isso, saber quantas exatamente. O nível de inglês nós sabemos quando a gente tenta ter uma conversação com alguém ou a gente tenta apresentar algum texto em inglês falando esse texto, mas o nível de fato você sabe quando alguém que sabe inglês escuta você falando inglês. Então isso tem que ser avaliado por outra pessoa e não por você. Você não vai avaliar o seu nível de inglês jamais, como eu não vou avaliar o meu nível de inglês jamais. Alguém que sabe mais inglês que você tem que avaliar o seu inglês. Por exemplo, eu falo inglês. Eu falo inglês já há muitos anos, mas o meu irmão ele é americano. Ele mora nos Estados Unidos, é americano, trabalhou na Amazon, trabalha na FedEx lá, tem um cargo de chefia, um cara que tem um inglês full top. Quando ele fala inglês comigo, obviamente eu gosto quando ele vem me corrigir em alguma coisa. Eu gosto da crítica dele, porque toda crítica que traz pra gente ela é construtiva. Aliás, nem toda. Mas essas críticas que são construtivas são louváveis. Então quando ele vem pra mim com críticas pra mim, eu escuto o que ele fala. E falo, poxa, legal. Então ele me dá toques e fala, Sasha, faz isso, faz aquilo, que vai melhorar o seu inglês. Eu falo, é verdade. Então eu sigo o que ele fala, porque eu moro no Brasil, então eu não tenho esse contato que ele tem diariamente com o inglês. Então eu procuro ter de outras formas. Esses dias eu dei o toque para os meus alunos, e eu falei, inclusive aqui no Instagram, a questão do TED Talk, né? TED Talk. Se botar no Google lá, TED Talk, que é uma plataforma como o YouTube, por exemplo, só que é tudo em inglês. E tem várias palestras. Então, para vocês terem ideia, tem Bill Gates lá, tem muita gente bacana. E tem vários temas, várias palestras. Legal você assistir elas em inglês com legenda em inglês. Então não tem outra opção, é em inglês, com legenda em inglês. Bacana que aí vai te ajudar, tá bom? Com o seu vocabulário. Algum tipo conseguimos... Como é que é? Algum site conseguimos saber o nível que estamos? Tem sim, nós temos como avaliar. Mas essa avaliação eu não aconselho a fazer com site, e sim com um professor, com alguém que seja um profissional na área disso, e não site, porque tem site, aplicativo que pega nível, e aí tem gente que vem para mim nos bancos de seleção que a gente faz e vem e fala para mim, Sasha, eu tenho inglês intermediário. E eu pego pesado com aquela pessoa mais do que a outra que falou que tinha inglês básico. E aí, babu, né? A gente vai falar sobre isso, nível de inglês que você coloca na outra live, quando eu falo para vocês, na outra live que eu falo sobre entrevistas, né? Quero que vocês assistam, né? Vamos lá, pessoal. Maravilha. Entendido aí, Tati? E vamos lá, turma. Então vamos falar o próximo tópico. Tô de olho no tempo aqui, porque pra gente conseguir resumir, senão eu passo a noite toda falando com vocês aqui, seria um prazer. Mas tem muita coisa pra gente falar ainda. Então, interpretação de texto. Sasha, como é que eu consigo fazer uma interpretação de texto mais fácil? A interpretação de texto é o terror de muita gente, inclusive português. Eu especificamente, gente, odiava a interpretação de texto,
em português na escola. Eu não gostava, odiava, porque já pegava, a gente já olha o quê? Aquele texto, a gente já fica bravo, porque tem aquele texto enorme, nossa, vou ter que ler isso no tempo da prova, rápido, e eu era o último a entregar a prova sempre, porque eu tinha que ler aquilo uma, duas, três vezes, para eu ter certeza que eu entendi, para não responder errado. O que pode nos ajudar numa interpretação de texto, principalmente em inglês? Sasha, meu inglês não é 100%, eu tenho que fazer uma prova onde tem interpretação de texto no vagas.com, o que eu faço? Bom, você tem que se atentar a fatos importantes naquele texto. E são facilmente identificados naquele texto, pessoal. Facilmente identificados naquele texto. Primeiro fato importante que você pode ver são os fatos importantes que você tem que ver nesse texto para interpretar legal, responder as perguntas A, B, C, D e muitas vezes eu, que seja. Mas vamos lá. Nome. Os nomes. Ah, Sasha, você está falando é simples. É simples, mas você não para pensar nisso. Então você tem que se atentar aos nomes. Você tem que se atentar às datas. Você tem que se atentar às profissões. Quem faz o quê? Então, naquele texto, que geralmente é perguntado nomes, datas, profissões. Você tem que se atentar aos parentescos. Quem é filho de quem é sobrinho de quem. Então, isso também é cobrado nas interpretações. Você tem que se atentar. O que mais cai são as ações, quem fez, que empresa fez. Quando eu digo nomes, eu estou falando das empresas também. Então, nas interpretações de texto, a gente tem que estar atento também nas interpretações de texto em inglês. Quem fez o quê? Então, que empresa fez isso, por que fez, as datas que fizeram, parentescos, quem é filho de quem. Isso vai ser cobrado sim nas entrevistas. Pode ter certeza que isso vai vir aí nas provas do vagas.com, qualquer outra prova em inglês. Fica mais fácil se você fizer dessa forma na interpretação de texto, beleza? Tudo bem aí com vocês? Alguma dúvida mais em interpretação de texto aí, pode trazer aí que a gente fala sobre isso, tá? Concordam comigo que isso vai ficar mais fácil, dessa forma vai ficar mais fácil a interpretação de texto ou não? Fala pra mim aí. Vamos lá. Eu acho, alguém me pediu aí para falou sobre speech, né, indirect speech, que tem direct e indirect speech, né? Olha aí, isso, bem mais fácil. Às vezes está dando um delay para chegar as mensagens, mas podem escrever. Turma, vamos lá. Speech. Sasha, de que forma eu posso fazer mais facilmente o meu speech? E por que é importante fazer o meu speech nas aeronaves, no aeroporto, o que quer que seja? Gente, speech é um discurso, né? Então, se o Obama fez um speech, se você colocar lá no TED Talk speech, vocês vão ter palestras, vão ter discursos de muita gente. Então, speech nada mais é do que um discurso, né, que você dá para uma ou mais pessoas. Aliás, para duas ou mais pessoas. Então, quando você pensa em speech, turma, muito mais do que mostrar sotaque, eu já tive casos de pessoas, de auxiliares que voaram comigo e vieram fazer speech muito preocupados em trazer o sotaque britânico, que eu acho extremamente bonito. Não acho ideal não para falar inglês, que não é aquele mais claro para as pessoas, né? O britânico, o inglês do Harry Potter, né? Do Harry Potter, né? Que é o inglês britânico, muito bonito e tal, ou preocupado em postar a voz e falar igual um radialista e tal. Gente, ninguém se preocupa com isso. É muito bonito, mas você só tem que se preocupar com isso quando o seu speech estiver perfeito. Então, turma, importante para você fazer o speech em inglês e em português também. E legal que quando eu explico as coisas em inglês, se aplica para o português também, né? Então vamos lá. E às vezes quando eu vejo um negócio desse, eu pego o auxiliar e falo, vem cá, senta aqui. E sem ser criticando de uma forma construtiva, como eu falei para vocês, a gente vem, e o speech é legal, quando os meus alunos fazem o speech eu adoro, e eles fazem, e pra vocês terem uma ideia,
Eu coloco também a opção para eles fazerem por áudio, né, lá na mentoria. E é muito legal porque eles trazem e solta mesmo, deixa a vergonha de lado e traz o speech. É muito bacana quando a gente traz o speech, a gente vence isso de uma forma mais bacana. O speech precisa vir de forma clara. Você precisa fazer calmamente. Então você precisa vir calmo para fazer o speech. Falar o inglês claro, calmo, ladies and gentlemen. Então sem pressa. Então, professor, mas eu já ouvi de tudo, eu já ouvi ladies and gentlemen, eu já ouvi também. Mas só que eu não estou preocupado. Às vezes a pessoa fala uma palavra errada, mas ela falou de forma tão calma e tão clara que mesmo falando errado, foi entendível. Os passageiros entenderam, os clientes entenderam. E isso é o mais importante, muito mais importante do que o inglês perfeitamente correto. Então, se você traz de forma correta, de forma perfeita, de forma calma, o seu speech ele é ideal, tá bom? Então traz ele de forma devagar, clara e entendível, tá bom, gente? Ladies and gentlemen, my name is Sasha Santos, I'm the chief person of this flight, entendeu? E aí traz toda a mensagem do speech, tá bom? Beleza? Olha aí, verdade, já vi bastante coisa, muito mais coisa aí. Então vamos lá. Falando sobre o speech, nós estamos a 45 minutos aí de live. Temos mais alguns tópicos aí para a gente terminar. Falei, tem bastante coisa aí na mentoria. Eu nem vou trazer tudo da mentoria aí para deixar o pulguinho aí atrás da orelha para quem vai fazer. E até todos que não fizeram ainda estão convidados. Começa a próxima turma aí no dia 18. Quer entrar na próxima turma, tem vaga ainda, hein? Tem vaga ainda. Tá lá na loja no Melhorando Pessoas. Coloca no Google Melhorando Pessoas ou manda direct pra gente que a gente manda o link pra você. Vamos lá. Situações de bordo. Legal. Olha a diferença aí de situações de bordo. Impossível você pegar um cara que nunca viveu isso para trazer situações de bordo, pegar situações na internet de bordo e trazer para vocês. E não vai saber resolver. Então, se vocês não souberem resolver, ele não vai saber resolver. Perdeu bastante coisa, Ana, mas você assiste, vai ficar gravado aqui e depois vai para o YouTube lá para Melhorando Pessoas e para o English to Fly também. Então, fica tranquilo aí, pessoal que perdeu, depois assiste aí. Situações de bordo. Eu tenho 1 milhão de situações de bordo para trazer para vocês. Né? Mais de 10 anos voando, aí a gente passa por muita coisa. Então, todas as situações de bordo que eu trouxe para vocês aí na mentoria, com exceções, obviamente, de emergência a bordo. Então, tem uma situação, acredito, que foi a situação atrelada ao Pilot Capacitation, que eu trouxe para vocês. Essa situação eu não vivi, graças a Deus. Mas outras situações de bordo, eu acredito que quase todas as situações que eu trouxe para vocês na mentoria, eu vivi, eu passei por elas. Então eu sei exatamente como resolver. Essa é a diferença de uma pessoa que traz para vocês algo que ela viveu. Então eu trago para vocês a situação de forma que são situações reais. Vocês estão trabalhando com situações reais. Quando eu trago para vocês as situações de bordo, gente, são situações reais. Então vocês vão trabalhar com situações reais. Então as pessoas que fazem a mentoria de fato e fazem os exercícios se sentem no mundo da aviação. E é para se sentir mesmo que vocês estão nele, porque vocês estão trabalhando com situações reais. Tá bom, gente? Essas situações de bordo, Sasha, o que é importantíssimo nas situações de bordo? Tem alguns toques importantes para vocês, algumas dicas que eu vou dar agora. Pega a canetinha aí. Quem não pegou a caneta, depois anota. Mas pega a canetinha, vou tomar um gole d'água. Pega a canetinha e uma caneta que eu vou falar aqui alguns toques importantes sobre situações de bordo. Minha garrafinha velha de guerra, essa garrafinha é antiga, né? Essa é antiga. Vamos lá. Turma, o que é importante para situações de bordo? Na aviação, como qualquer empresa, para situações de bordo, pegaram papel e caneta, todo mundo aí com papel e caneta, tem novas. Sasha, muda de uma mentoria para outra? Muda.
eu mudo algumas coisas, outras não. Bastante coisas eu deixo e outras coisas eu mudo. Então, de uma turma para mentoria, de uma mentoria para outra, eu coloco coisas novas sempre, sempre. Eu sou um cara que eu inovo sempre, eu gosto de inovar sempre, né? Olha aí, verdade, é verdade. Isso aí é outra coisa, isso aí foi a interpretação, isso foi a descrição do vídeo, né? Isso foi bem legal aí. Lobo do Wall Street, olha aí. Gente, vamos lá. A interpretação de bordo, toques importantes para a interpretação de bordo. Sasha, como é que eu faço a interpretação de bordo da forma correta? Gente, situações de bordo estão totalmente ligadas a quê? Alguém acerta aí? Vamos ver se alguém acerta. Interpretações de bordo estão ligadas a quê? Fala para mim. As interpretações, um abraço, Daniel, bom trabalho aí, querido. Interpretações de bordo estão ligadas a quê? Fala para mim. Tem algo na seleção que a interpretação de bordo está totalmente ligada. O que vocês acham que é? Turma, passageiros também, mas é algo que vocês vão fazer, uma etapa da seleção que vocês passam, que a interpretação de bordo está totalmente atrelada, gente. O que é? Fala para mim. Cotidiano do cargo? Também. Gente, a interpretação, a situação de bordo está totalmente atrelada a quê? Se você souber a situação de bordo, você vai saber, vai se dar bem na dinâmica de grupo. Isso aí, Cris, dinâmica de grupo, aí alguém trouxe. Dinâmica, muito bem. Dinâmica de grupo. Então, se você souber resolver qualquer situação de bordo, você se dá bem na dinâmica de grupo. Por isso que eu trago situações de bordo à tona. E cai pesado aí. Isso aí, Lorena. Dinâmicas de grupo. A gente traz aí dinâmicas de grupo, situações de bordo. Concordam comigo? Que é a mesma coisa, só que de uma forma escrita. Isso aí. Sasha, qual a melhor forma? Alguns toques importantes. Papel e caneta. Pega a caneta aí para poder anotar. Tô 49, mais de 49 minutos, 50 minutos de live aí. Pega, nem parece que passou rápido assim, né? Então pega a caneta e o papel aí para anotar as situações de bordo, toques importantes para situações de bordo. Pega aí papel e caneta que eu vou falar os toques aí para vocês, importantíssimos aí. Pegou? Pega aí que eu vou tomar um gole d'água aqui para falar para vocês. Beleza, vamos lá. Situações de bordo, o que é importante para mim, Sasha? Sasha, você falou dinâmica de grupo? Mesma coisa. Então fala dinâmica de grupo, o que é importante? As situações de bordo, quando a gente fala em inglês. Ou em inglês ou em português, tanto faz. O que é importantíssimo para as situações de bordo? Sempre lembrar, eles gostam muito que vocês trabalhem o teamwork. Quem sabe aí o que é teamwork? Fala para mim. Falei sobre isso na mentoria. O nosso teamwork. Gente, nosso teamwork nada mais é do nosso trabalho em equipe. Teamwork, né? Trabalho em equipe. Então, lembre-se, primeira coisa da mentoria, você não está sozinho, não trabalha sozinho. Então, o seguinte, tá nas situações de bordo, não trabalha sozinho, primeira coisa que eu tenho que fazer, pedir ajuda. Então, primeira coisa, situação de bordo, e uma das coisas importantíssimas, pedir ajuda. Então, isso traz humildade, pedir ajuda. Segundo coisa importantíssima, que é muito avaliado para a entrevista, às vezes as pessoas caem nisso, muita gente cai na entrevista com uma besteira dessa. Aliás, uma coisa importante dessa, e que teoricamente é uma besteira, entre aspas, as pessoas esquecem. As pessoas simplesmente, além de não pedirem ajuda, não passar a situação ao seu superior. Então, você fala, leva a situação ao chefe de cabine, se a situação for mais grave, eu levo a situação ao comandante, né, a autoridade máxima do voo. Então, sempre levar a situação ao seu superior, isso é importantíssimo. Você falar que você reporta a situação. Após o ocorrido, no final da situação, após o ocorrido, eu reporto a situação ao meu supervisor, isso é importantíssimo.
Importantíssimo e muito avaliado. Muita gente cai, porque é o seguinte, se você tem uma situação muito séria, você é um auxiliar, e você não me falou que você não vai passar essa situação para o seu supervisor, para o seu supervisor, ou para o chief person of the flight, então, se você não traz a situação para o chefe de cabine, para o comandante, gente, então você não respeita a hierarquia ou não se preocupou em fazer isso. Isso é importantíssimo. As maiores decisões vão ser tomadas por eles. Tá bom, turma? Isso é importantíssimo. Anotem, porque isso é importante na tua resposta. Acredite, isso aí é ouro. Tá? Vamos lá. Sempre agir de forma educada. Mesmo que o passageiro perca, ou o cliente perca a compostura com você e venha bravo para você, traz de forma educada. Responde de forma educada. Começou a implicância com você, sai de cena, se possível. Saia de cena, chama o colega para resolver a situação. Não deu para resolver a situação, ó, meu amigo Alexandre Zulu. Alexandre Zulu, saudade de você, meu amigo. Então, a gente prestem atenção no seguinte, a gente tem que vir situações de uma forma educada. Perdeu a compostura com você, continua de forma educada. Numa entrevista, a diferença da vida real para a entrevista é o seguinte, na entrevista você não vai poder sair de cena e chamar o colega, você tem que resolver a situação. Já que você tem que resolver a situação, não dá para chamar o colega, aí você continua com a educação, continua com a sua postura, educação e o padrão. Então a aviação exige um padrão muito grande, então traz isso de forma séria, grande e legal, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu falei para vocês... Sasha, quando é que eu vou usar... Sabe aquilo tudo que você aprendeu em emergência na escolinha de comissário? Sabe aquilo tudo que você aprendeu em emergência quando você estudou aquilo ali para fazer a prova da ANAC? Quando é que eu vou usar isso numa entrevista? Situação de bordo. Então, situação de bordo ou dinâmica de grupo, que quer que seja como você que deseja chamar, que as duas estão completamente linkadas, é um momento que você vai trazer a situação de emergência que você aprendeu na escolinha, quando você traz o seu conhecimento de procedimentos. Então, nesse momento você vai trazer, você vai resolver aquela situação em cima de procedimentos que você sabe. Tá bom, turma? Então, situações de bordo, é esse momento que você vai usar os procedimentos. Beleza? Tendo dito isso, sempre gerenciar cada situação é gerenciada de forma diferente. Às vezes você foge a um procedimento, eu já fugi na vida real, procedimentos de segurança, onde não iam influenciar na segurança. Vamos pensar assim, por exemplo, eu fazia um RCP, assim que pousou e soltou os cintos, e eu vi que eu estava seguro, os cintos não estavam soltos, teoricamente a gente não solta, mas eu vi que estava seguro naquele momento, já estava taxiando, e eu continuei fazendo o RCP na passageira, que no caso ali eu estava atendendo, era uma emergência médica, e eu tive um gerenciamento naquele caso. Tá bom, turma? Então, gerenciar, cada caso é um caso gerenciado de forma diferente, tá? Outra coisa importante para situações de bordo, estamos quase terminando aí, situações de bordo, todo caso, toda situação, todo problema tem uma solução. Nunca vire para um passageiro e dê respostas grosseiras, como I have nothing to do, ou I don't care, principalmente, eu já ouvi isso de vendedor em loja, nos Estados Unidos, I don't care. Então, jamais fale algo nesse sentido. Você sempre tem uma solução para o passageiro. Pode não ser a solução que ele quer, mas sempre vai ter uma solução. Pô, Natália, eu gostaria muito de começar de novo aí, mas infelizmente não dá. Depois você assiste toda aí, vai ficar aqui no 24 horas, e depois vai para o YouTube e vai para o IGTV aqui também. Vamos lá. A penúltima coisa que eu quero falar para você, aliás, a última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, quando eu trago para vocês também música. Sasha, música, você traz música também lá na mentoria? Trago, só que eu trago a melhor forma e é mais fácil de você aprender a letra das músicas. Música serve para quê? Para melhorar o vocabulário. Que tipo de música que eu preciso aprender? Que tipo de música que eu poderia aprender? Obrigado, gente, obrigado pelo carinho. Que tipo de música que eu devo aprender para aprender mais o inglês, para me ajudar mais no inglês? Músicas que são feitas comercialmente, que são feitas para o público geral, para todo mundo.
Você acha que tipo de músicas são essas? Não necessariamente as músicas infantis. Tem músicas infantis que são muito boas, porque o inglês é sempre claro, o inglês para criança. Mas não necessariamente essas músicas são aqui, só elas que são bacanas. O que eu não indico? Músicas que você trabalhe, que você venha com inglês rápido, rap com inglês rápido, músicas com techno rápido, músicas com rock pesado, rápido, que não dá para entender, com sotaque forte. Tem músicas de country que eu indico, que são músicas bacanas, que tem um inglês bem claro. Então tem músicas infantis que eu indico, que são músicas com inglês bem claro. Então tente trazer músicas, e eu sou a favor que você trabalhe com músicas com pessoas falando, e não com videoclipes que você veja só bonecos ou desenhos, porque você tem que ver a gesticulação com que a gente fala, beleza? Bom, tendo dito isso, quem não assistiu, assiste toda aí depois. Demos uma hora aí de live, acho que já deu uma hora já de live, acho que daqui a pouco eles derrubam aí, e tem outras coisas aí na nossa mentoria, mas que não dá tempo de falar aqui, e eu também não vou trazer exatamente tudo, tá bom? E mais, eles vão encerrar a live, e um beijo para todos vocês, no coração de todos vocês. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado, de verdade. E quer se inscrever na mentoria, dá tempo ainda, entra no YouTube lá e manda um direct para mim que eu explico para vocês.